Olá pessoal, vamos então para uma aula importantíssima, que é a aula de sistemas de unidades de medida, que vai ensinar para a gente as conversões que a gente precisa fazer, porque às vezes na prova a gente se depara com questões que tem várias unidades de medida, às vezes a pergunta está com uma unidade e ele quer outra, e por aí vai. Então, essa aula é muito importante, então prestem bem atenção, façam com calma, refaçam os exercícios. Quando eu explicar tudo, fizer todos os exercícios, pega, ao invés de copiar, para, refaz, tenta fazer você mesmo e ver se você chega nos mesmos resultados, tá bom? Então, principalmente nos exercícios de fixação, beleza? Então, primeira unidade que a gente vai ver é a unidade de distância, de comprimento, tá? E essa unidade, ela vai estar aqui, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Bom, a unidade aqui, que é o que a gente vai ter, é o metro. O m é o metro. Então, repare que aqui é tudo m. Gente, decora isso aqui, KHDA, e aqui vai ter o valor DCM. O que vai mudar, por exemplo, quando a gente for para quilograma, né, para unidade de massa, vai ficar aqui quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Vai mudar que o M vai virar um G aqui. A gente vai só trocar o M por um G. Só isso. Então, isso aqui você vai fazer sempre assim. Quando for para litro, vai ficar quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Então, é a mesma coisa. Quando for para a área, vai ser a mesma coisa. A diferença é que vai ter um ao quadrado aqui para todo mundo. Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado. Mas a base é sempre a mesma, tá bom? É sempre assim, beleza? E aí a gente vai fazer sempre da seguinte forma. Bom, eu vou explicar um por um. Vou explicar a de comprimento, vou explicar a de área, vou explicar a de volume, vou explicar a de litro, né? Vou explicar para você de capacidade, é o litro. Vou explicar para vocês a de massa também, um por um, como é que é o de cada um. Esse agora que eu vou fazer da unidade de comprimento, né, unidimensional. A de massa, grama, e a de volume em litros é igualzinho, é a mesma coisa. Eu vou explicar uma vez só. É a mesma coisa. E aí eu vou mostrar para vocês os exercícios. O esquema é o seguinte: toda vez que você andar para a direita, você multiplica por 10 elevado a n. Se você andar para a esquerda, você vai multiplicar, estou sempre multiplicando que fica mais fácil, por 10 elevado a menos n. A gente já aprendeu a potência de 10. Se você não assistiu a aula de potência de 10, assiste essa aula primeiro. Não vem aqui antes de assistir a aula de potência de 10. É uma aula de 30 minutos. Assiste lá, que você vai entender muito melhor essa aula. Lógico que eu vou recapitular algumas coisas, mas, por favor, assiste lá, porque eu não vou ficar repetindo tudo que eu falei lá. Então, esse é o esquema. Então, como assim anda para a direita ou para a esquerda? Imagina que você está em hectômetro e quer transformar para centímetro. Você andou de hectômetro para centímetro, você andou para a direita. Se você está, por exemplo, em milímetro e quer transformar para metro, você andou para a esquerda, de milímetro para metro, você andou para a esquerda. Então, você multiplica por 10 elevado a menos n. E quem que é esse n? É a quantidade de casas que você andou. De milímetro para metro, eu andei 1, 2, 3. Tá? 1, 2, 3. Tá certo? Então, é isso que você vai fazer. Tá, gente? Vezes 10 elevado a n, se você estiver andando para a direita, vezes 10 elevado a menos n, se você estiver andando para a esquerda. Beleza até aqui? Então, tranquilo, gente. Geralmente surge uma pergunta de por que tem essas unidades todas, né? Porque, na verdade, se você parar para pensar, 33 quilômetros é a mesma coisa que 33 mil metros. Então, por que tem essas unidades? Para que se eu posso representar tudo em metro, por que eu tenho essas unidades todas? Para os números ficarem mais tranquilos. É melhor você falar 33 quilômetros do que você falar 33 mil metros. 33 quilômetros é melhor falar do que você falar 33 mil metros. Né? E até para escrever, né? Você escreve 3 zeros, 3 algarismos a mais. Então, por exemplo, se você vai falar a distância da sua casa à sua escola, você fala em quilômetros, geralmente.
Quando você vai falar, por exemplo, a sua altura, você fala em metros, né? Se você vai falar, por exemplo, da espessura do tijolo, você vai falar em centímetros. Se você vai falar da ponta da sua lapiseira, minha lapiseira é 0,7 ou é 0,5. 0,7 ou 0,7 o quê? 0,7 ou 0,5 milímetros. É bem pequenininho, então você tem que usar a unidade de milímetros. Tá? Então, para cada número que você vai falar, para cada ordem de grandeza, você usa uma dessas aí. Por exemplo, o hectômetro ali, o que está do lado do quilômetro, o HM, ele é muito utilizado, por exemplo, na medida de áreas, o hectômetro quadrado, que equivale aos hectares, né? Minha fazenda tem tantos hectares, né? Daqui a pouco você vai ter que ir comprando fazendas aí, passa no seu concurso, na sua prova, e vai estar comprando hectares de terra, né? Então é assim que funciona. Vamos lá, vamos ver como é que a gente faz as conversões. Aqui, ó, vou colocar de novo a nossa cola aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, de metro para centímetro, eu estou em metro, andei 1, 2 para centímetro. 1, 2, andei para a direita. Quando é para a direita, 3,53 vezes 10 elevado a, como eu andei duas casas para a direita, 10 elevado a 2. Se fosse duas casas para a esquerda, seria 10 elevado a menos 2. Só que aí a gente pode dar uma arrumada. Olha, se você for jogar esse valor em uma fórmula para calcular valores, é interessante que você deixe daquele jeito, tá? É interessante. Toda vez que você for fazer conta, principalmente se for multiplicar e dividir, joga o valor do jeito que está ali, não arruma não. Tá? Agora, eu vou arrumar 10 elevado a 2, eu vou mover a vírgula aqui, ó, do 3,53, como é elevado a 2, eu vou mover duas casas para a direita. Vai ficar 353, a vírgula parou aqui no final dele, então não preciso nem representar. 353 centímetros. Pronto, acabou aqui. Tá? 0,183 DAM para quilômetro. Ó. DAM agora, estou em DAM. Vou para quilômetro, andei uma, duas para esquerda. Então é 0,183 vezes 10, como eu andei duas casas para a esquerda, 10 elevado a menos 2. Virou quilômetro, né? Então aqui, se eu quisesse arrumar, pode deixar assim, aqui na potência de 10. Ou se eu quiser fazer a conta, olha, é zero, olha só, é 0,183. A vírgula está aqui, ó, entre o 0 e o 1. Como é 10 elevado a menos 2, eu vou andar duas casas para a esquerda. Ela ficou aqui. Então é 0,00183. A vírgula está aqui, você não pode deixar só a vírgula, né? Tem que colocar um zero aqui antes da vírgula. 0,00183. Beleza? Agora, eu vou de metro para milímetro. Metro está aqui. 1, 2, 3 para milímetro. Andei uma, duas, três casas. Uma, duas, três casas para a direita. Então, é 7,23 metros vezes 10, como eu andei para a direita, fica positivo o expoente do 10. Então, já está correta a transformação aqui, 7,23 vezes 10 é 3, mas como eu posso querer esse número sem ser potência de 10, então como é 10 a 3, quando é positiva a potência de 10, eu ando para a direita a vírgula. Então, eu vou dar uma, duas, três, a vírgula está aqui. Eu tenho que completar esse copinho aqui com zero. Então, ficou 3.230 milímetros, tá bom? A vírgula terminou aqui. Quilômetro para metro. Bom, quilômetro para metro. 1, 2, 3. Andou 3 para a direita. Então, 0,43 vezes 10 a 3. Vai virar o 0,43 aqui, ó. Se eu quiser arrumar, vou andar uma, duas, três casas para a direita. Toda vez que eu multiplico potência de 10 com expoente positivo, eu ando para a direita. Quando o expoente era negativo, eu andei para a esquerda. Então, aqui andei, aqui a vírgula terminou aqui, ficou 0,430 metros. A vírgula estaria aqui. Precisa colocar a vírgula quando ela está no final do número, né? Não tem casa decimal depois. Então, esse zero aqui também ele é inútil, não coloca. 430 metros. 1 centímetro para hectômetro. Eita! Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Andei 5 para a esquerda, então seria 1 vezes 10 a menos 5. Como andou para a esquerda, fica negativo.
Então, vou ter que deixar assim, né? Mas se a gente quisesse fazer 1 vezes 10 a menos 5, daria 0,00001. Ficaria isso aqui, né? Voltando 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais aqui a partir do 1. 34 hectômetros para metro. Como é que seria hectômetro? 1, 2 para metro. Andaria duas casas, então seria 34. Como eu andei para a direita, 10 elevado a 2 positivo. Então fica 34, 10 a 2, eu moveria a vírgula do 34 duas casas para a direita. Olha, se a vírgula do 34 não está aparecendo, ela está no final do número. Como é 2 positivo, andei para a direita. Andei 1, 2, a vírgula estaria aqui. Então ficaria 3400 metros, que é a mesma coisa que 3.400 metros, né? Aqui não precisa colocar a vírgula se não tem nenhuma casa decimal depois dela, né? Então ficaria assim, só para deixar bonitinho a resposta, ficaria 3.400 metros, beleza? Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, presta atenção que eu vou fazer tudo a mesma coisa que agora. Só que agora eu vou fazer com massa. O que muda? O M vai virar G. Então aqui HG, quilograma, hectograma, decagrama, grama. No lugar do M virou tudo G aqui. DG, CG, MG, é a mesma coisa, tá bom? Mesma coisa, andou para a direita, multiplica por 10 elevado ao número de casas que você andou. Andou para a esquerda, multiplica por 10 elevado a menos n, beleza? Vamos ver aqui como é que fica isso. Aqui, ó, quilograma, na verdade, HG, DAG, G, DG, CG, MG. Vamos lá. De grama para quilograma, ó, grama, 1, 2, 3, voltou aí 3. Então, é 8,7 vezes 10, como eu andei para a esquerda, elevado a menos 3. Então, isso aqui, ó, se eu quisesse arrumar o 8,7 aqui, ó, como é negativo, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Como é menos 3, eu vou andar 1, 2, 3. Vírgula está aqui. Então, eu ponho 0,0087 quilogramas. Só deixar bonitinha a resposta, 0,0087 quilogramas. Tá? Tonelada, gente. Olha só, tonelada. A tonelada, uma tonelada, vale 1.000 quilos. Então, nós vamos transformar isso aqui, primeiro, esse 0,871 toneladas para quilos. Então, de tonelada para quilo, você multiplica por 10 a 3. De quilo para tonelada, você multiplica por 10 a menos 3. Ou divide por 10 a 3, é a mesma coisa. Então, tonelada para quilograma, eu vou fazer 0,871 vezes 10 a 3, que vai ficar aqui, ó, 0,871, a vírgula está aqui. Como é potência de 10 positivo, vou andar 1, 2, 3. Vai ficar 871 quilogramas, beleza? E aí eu vou transformar o quilograma agora para decagrama. Então tá aqui, vou andar 1, 2, ainda vou andar mais 2. Então ficou 871 quilogramas, que vai ser igual a 871 vezes 10 a 2, andei duas casas para a direita, que vai ser, poderia estar assim a sua resposta, né? Já está aqui, já está em decagrama. Poderia aqui, vezes 100, isso aqui vai dar 871,00 decagrama, tá? Essa seria a resposta da letra B. Fiz a letra B toda aqui, que ela é um pouquinho mais complicada. Letra C, tem 32 decigramas. Olha lá, decigramas está aqui. Eu vou para DAG. 1, 2, duas para a esquerda. Então, isso aqui vai ficar 32 vezes 10 a menos 2, que vai ficar aqui, gente, vai ficar 32 vezes 10 a menos 2. O 32 está aqui. Como é negativo o expoente, eu vou andar para a esquerda. 1, 2, 0,032 DAG. Agora, de HG para MG, né? HG para MG. 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui vai ser
4,732 vezes 10 elevado a 5, mg. Então, 4,732 elevar a 5 vezes 10 a 5, vou andar 5 casas para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar aqui a vírgula, 0, 0. Ficou 473,200, ou seja, 473.200 miligramas, tá? A letra E é a mesma coisa da letra B, tem que transformar de tonelada para quilograma. Aí eu vou fazer uma coisa mais direta aqui com você. De tonelada para quilograma, a tonelada está aqui. Para quilograma, você multiplica por 10 a 3. E depois eu vou para CG. Aí eu ainda andaria de quilograma para CG, centigrama, seria 1, 2, 3, 4, 5. Então seria 3 por conta da tonelada para quilograma, mais 5. Seria 10 a 8. Então seria 28,4 vezes 10 a 8. Ou você pode fazer por partes, devagarzinho aí. Eu vou deixar aqui assim, notação científica mesmo, porque esse número é bem grande. Beleza? Se você ainda não está entendendo direito a questão da vírgula, da potência de 10, nós vamos fazer um terceiro exercício agora. Só que agora eu vou mudar de unidade de massa para unidade de capacidade, a gente vai falar do litro. Então aqui vai ficar, ao invés de quilograma, vai ficar quilolitro. O hectograma ficou hectolitro. Deca, litro. Litro, decilitro. Vai ficar aqui centilitro e aqui mililitro, tá? Então, mesmo esquema, se andou para a direita, multiplica por 10 elevado a n, andou para a esquerda, multiplica por 10 elevado a menos n. Mesmo esquema, não muda nada aqui. Beleza? Vamos lá, vamos ver como é que ficaria aqui, ó. Eu tenho aqui quilolitro, hectolitro, decalitro, litro e por aí vai, né? Os múltiplos e os submúltiplos do litro aqui, tá? Então, CL para L, você anda duas casas para a esquerda, então seria 0,2 vezes 10 a menos 2. Poderia estar assim a resposta, ou você dá uma arrumada, 0,2, a vírgula está aqui, como a potência de 10 é negativa, você anda duas para a esquerda. É negativa, você anda a quantidade do número aqui para a esquerda. 2, vai ficar 0,002 litro, né? Ou seja, 0,002 litros. Quilolitro para litro. Bom, quilolitro, está aqui o quilo. 1, 2, 3. Andou 3 para a direita. Então, é 4 vezes 10 a 3. Isso aqui, 4 vezes 10 a 3, eu nem vou fazer com a vírgula, né? 4 vezes 1000, que é 4.000. Decalitro para litro. Então, aqui está em decalitro para litro, uma casa. Então, é 0,7 vezes 10 elevado a 1, que dá 7, né? 0,7 vezes 10 vai andar uma casa. Mililitro para quilolitro. Eita, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, andei para a esquerda, 33 vezes 10 a menos 6. Se você fosse arrumar isso aqui, ó, 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula estaria aqui, 1, 2, 3. Ficou feio, né, gente? Vamos fazer direitinho aqui. 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,0000. Então fica, e aqui ficou quilolitro. Então isso aqui daria 0,1, 2, 3, 4 zeros, né? 33 quilolitros. E agora hectolitro para centilitro. Hectolitro vai andar 1, 2, 3, 4 para a direita. Então ficou 47 vezes 10 a 4, que é simplesmente colocar 4 zeros aqui. Vai ficar sério. Beleza, gente? Então é isso. Essas três aqui são só andou para a direita, andou para a esquerda, 10 elevado a n, 10 elevado a menos n e pronto. Beleza. E aí? E aí o seguinte, ó. A gente tem a diária. A diária, aí vamos voltar, lembrar da primeira lá. Eu tinha o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Área, você só vai colocar o ao quadrado aqui. Muda nada.
passa nada. Só coloca o 2 aqui, né? Então, olha só. Qual que vai ser a diferença? A diferença é a seguinte. Se você andar para a direita, você vai multiplicar por 10 elevado a 2 vezes n. Você multiplica por 2 a quantidade de casas que você anda. Se você andou 2 casas, fica 10 elevado a 2 vezes 2, 4. Se você andou 5 casas, 10 vezes 2 elevado a 5, 10 elevado a 10. E por aí vai. Se você andar para a esquerda, você multiplica por 10 elevado a menos 2n. E pronto. Tá? E por volume, vai ser 3n. Né? Imagine. Então, vai ser assim. Vamos ver? Olha só. Metro quadrado para centímetro quadrado. Vamos colocar aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Como é a área, vou colocar o ao quadrado. Edi, tem como transformar metro para metro quadrado? Não. Tem como transformar, não. Você não tem que transformar uma coisa que é uma dimensão em uma coisa que é duas. O que pode acontecer é se você estiver, por exemplo, fazendo a área de um retângulo, ele é 3 por 5, a área dele ficaria 3 metros vezes 5 metros, aí você teria 3 vezes 5, dá 15, metro vezes metro, potência de mesma base, repete a base, soma o expoente. Aqui é 1 mais 1, fica metro ao quadrado, por isso que sai a área em metro quadrado, centímetro quadrado e por aí vai, tá bom? Então, não tem como você converter, mas o que pode acontecer é você ter, na hora de calcular a área, se você entrou tudo em centímetro, a área sai em centímetro quadrado. Se for o volume, entrou tudo em centímetro, sai o volume em centímetro cúbico e por aí vai, tá bom? Então, mas converter metro para metro cúbico, converter não tem como não. 3,2 metro quadrado para centímetro quadrado. Metro quadrado para centímetro quadrado. Andei duas casas. Então, eu ando o dobro. Então, eu vou fazer 3,2 vezes 10 elevado não a 2, mas elevado a 4. Eu não vou nem fazer as contas aqui de mover a vírgula não, tá, gente? Isso aí vocês podem fazer vocês mesmos. Mas aqui ficaria 3,2 vezes 10 a 4. Eu vou fazer. Vamos lá. 3,2, andei 1, 2, 3, 4 para a direita. A vírgula ficaria aqui. Centímetros quadrados. Tá bom? 1, 2, 3, 4. Decímetro quadrado para hectômetro quadrado. Decímetro quadrado está aqui para hectômetro quadrado. 1, 2, 3. Então, vai ficar 183 vezes 10, como foi para a esquerda é negativo. Se eu andei 3 casas, eu vou andar o dobro. 10 a menos 6, o dobro de 3. 2 vezes 3 fica 6. Negativo porque eu andei para a esquerda. Então, aqui ficaria o 183 aqui. Andei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,000183 hectômetros quadrados. DAM quadrado para centímetro quadrado. Bom, 1, 2, 3. Vai ficar 8,7. Como eu andei para a direita, vai ser o dobro. Então, vai ficar 10 elevado, como é ao quadrado, né? Vai ser o dobro. Eu andei 3 casas, vai ficar 3 vezes 2, 6. Então, ficaria 8,7. Andei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficaria esse tanto de zeros aqui. Ficaria centímetro quadrado. Beleza? A vírgula ficaria aqui no final. Tá? HA, o que é HA? É hectare. E hectare é a mesma coisa que hectômetro quadrado, tá bom? Então, se liga nisso aqui, tá? Então, HA é a mesma coisa que hectare. Eu vou transformar hectare para milímetro quadrado. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não vou nem fazer essa conta. 0,23 vezes 10. Andei 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5, só que como é medida de área, eu multiplico por 2 a quantidade de casas que eu ando. Então, ficaria 10 elevado a 10. Eu não vou nem fazer essa conta. Milímetro quadrado para DAM quadrado. 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui ficaria 1.347. 1.347 vezes 10. Como eu andei 1, 2, 3, 4 para a esquerda. 4 vezes 2 fica 8. Como foi para a esquerda, é menos 8. Tá? Eu não vou fazer a conta, não. Aliás, vamos fazer isso aqui. 1.347, a vírgula está aqui no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 7, 8.
1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A vírgula está aqui. Ficaria 0,00001347. Tá certo? Então ficaria assim, gente, se fosse medida de área. E se fosse medida de volume, né? Só que agora a gente está falando tridimensional. A gente vai trabalhar com quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Como é medida de volume elevado ao cubo. Edir, mas o litro também não era de volume? É. Inclusive tem uma relação. O decímetro cúbico, ele equivale a litro. É a mesma coisa que litro. Decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. E o centímetro cúbico é a mesma coisa que o mililitro. Tá? E aí, nós vamos fazer a conversão caso precise disso aqui. Depois eu vou mostrar para vocês. Agora, o esquema, se você andar para a direita, você vai multiplicar por 10 elevado a 3n. Se você andar para a esquerda, você vai multiplicar por 10 elevado a menos 3n. Vamos ver isso? Aqui, ó, eu não vou fazer a conta, tá, gente? Eu vou só montar aqui. Não precisa fazer, não. Centímetro cúbico, vamos lá. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. Edir tem que decorar? O que você acha? Lógico, né, gente? Pelo amor de Deus. Essas perguntas aí, tem que decorar a ordem? Claro, né, gente? Pelo amor de Deus, tem gente que decora a letra do Justin Bieber, né? Pô, não vai decorar isso aqui? Então, olha só. Centímetro cúbico para milímetro cúbico. Então, centímetro cúbico para milímetro cúbico é uma casa, para a direita. Então, ficaria 3,31 vezes 10, como eu andei uma casa para a direita, seria 1, elevado a 1. Positivo, porque eu andei para a direita, mas como é cúbico, é 1 que eu andei, vezes 3, fica 3, o expoente. Decímetro cúbico para hectômetro cúbico. Decímetro cúbico, 1, 2, 3. Então, fica 4,611 vezes 10, como eu andei 1, 2, 3, 3 vezes 3, 9. Então, fica menos 9 porque eu andei para a esquerda, né? O menos é porque eu andei para a esquerda. Foram 3 casas, 3 vezes 3, 9. Metro cúbico para milímetro cúbico. 1, 2, 3. Andei 3 casas para a direita. Então, 7,61 vezes 10 é 1, 2, 3 para a direita. Então, fica elevado a 9. 3 vezes 3, 9. Sempre multiplica por 3 a quantidade de casas que você andou. Centímetro cúbico, metro cúbico. 1, 2. Para a esquerda. Então, 8, 9, 4, 7, 3 vezes 10 a menos 6. Foram 2 casas, 2 vezes 3, menos 6. Essa aqui eu vou até fazer a conta aqui, porque eu acho que ele deu esse número aí para a gente fazer mesmo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula ficou aqui, né? 0,089473 metros cúbicos. Decímetro cúbico para litro. Decímetro cúbico, gente, é exatamente a mesma coisa que litro. Então, 7,85 decímetros cúbicos é a mesma coisa que 7,85 litros. Centímetros cúbicos para quilolitro. Então, olha só, eu vou só adicionar uma coisa aqui, que o metro cúbico é a mesma coisa que quilolitro. Ajuda também. Então, aqui é o quilolitro, litro e mililitro. E de por que aqui anda 1 e aqui vai de quilo para litro, que seria 3 nessa casa aqui, e de litro para mililitro, que seria 3 nessa aqui, né? Porque é a mesma coisa. Decímetro cúbico para centímetro cúbico, você multiplica por 10 elevado a 3. Litro para mililitro, você multiplica também, se você olhar lá na tabelinha direitinho, na do litro, de litro para mililitro, você vai andar 3 também. Então, de litro para mililitro, você anda 3. E de decímetro cúbico para centímetro cúbico é um do lado do outro, mas eleva a 3. Então, são 3 casas também, tá? Então, centímetro cúbico para quilolitro. Quilolitro, gente, ele é a mesma coisa que metro cúbico. Então, é a mesma coisa que transformar para metro cúbico. É assim que você vai fazer esse exercício. Tá? Então, é a mesma coisa que transformar para metro cúbico. Então, centímetro cúbico para metro cúbico, 487 vezes 10 a menos 6. Como eu andei 2 casas para a esquerda,
Então, menos, né? 2 menos para a esquerda é menos. Como foram 2, 2 vezes 3, 6. E se não fosse quilolitro, nem litro, nem mililitro, fosse, por exemplo, centilitro? Que eu faço? Transforma para litro, depois para centilitro, para hectolitro, que seja, tá? Então, você faz a conversão sempre, por exemplo, usando esses dois, né, de litro para decímetro cúbico para litro, e depois faz para aquele que é. Você vai ter que fazer as duas conversões. Por exemplo, nesse caso, ó, centilitro para metro cúbico. Então, eu vou fazer isso aqui virar litro. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu tenho aqui o quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Então eu vou converter isso aqui para litro. Então andei duas para a esquerda. Aqui é a quantidade que acendeu é isso mesmo. Então fica 8,4871 vezes 10 a menos 2. Isso aqui virou litro, que é a mesma coisa que decímetro cúbico. E eu quero que isso vire metro cúbico. Aí agora eu vou de decímetro cúbico, que é a mesma coisa que litro, para o metro cúbico. Então eu vou andar uma para a esquerda, vai ficar 8,4871 vezes 10 a menos 2, vezes, como eu andei uma casa para a esquerda, eu ainda vou multiplicar por 10 a menos 3, aí vai virar metro cúbico. Então ficou 8,4871 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Aí acabou. Que eu multipliquei aqui as potências de 10, né? Menos 2, menos 3 vai dar o menos 5. Beleza? Gente, já estamos com 30 minutos, 32 minutos quase. Eu vou fechar e a gente volta para as outras unidades de medida. A gente já falou de distância, de área e de volume, né? A de volume a gente falou e a de massa. A de volume, inclusive, a gente falou tanto como as casas do litro e as casas do cúbico, né? Na próxima aula a gente volta para mais algumas, tá bom? Mais unidades. Mas a gente já falou de massa, comprimento, área e volume, tá bom? A gente ainda falta falar sobre o tempo. Até a próxima aula, gente.